Muito bom, já estamos de volta com o nosso programa, intervalo rapidíssimo aí no nosso bate-papo, né? Nesse bloco a gente vai falar sobre planos de saúde e principalmente como isso tem atingido e afetado o nosso dia a dia durante essa grande pandemia. Recebendo aqui no estúdio com muita alegria o advogado Dr. Ângelo Carboni. Dr. Ângelo, obrigado, viu, por aceitar o nosso convite. É um prazer estar aqui, adoro, é muito bom aqui, fantástico. Muito bacana, a gente que agradece sempre a participação dos nossos convidados, porque é através do conhecimento deles que a gente consegue levar até você muita informação. Olha, antes de iniciar aqui o nosso bate-papo, eu quero deixar novamente as nossas redes sociais com você. Perfil do Instagram, @nosso programa, ou nossa fanpage lá no Facebook, /nosso-PGM. Em qualquer um desses canais você pode mandar a sua dúvida, tá bom? Agora sobre o tema, né, plano de saúde, fique à vontade para participar e mandar o seu questionamento que a gente vai transmitir para o nosso advogado de plantão aqui no momento, tá certo? Se você preferir, ligue aqui pra gente, código 11 3337 5886, você será super bem atendido também, pode deixar a sua dúvida ou até, se você quiser, participar ao vivo aqui do nosso bate-papo, tá bom? Os demais endereços da HIT vão aparecer aí no seu monitor, Facebook, Instagram, fique à vontade, curta, siga, e lá você vai encontrar, para você que gosta já da nossa programação, todas as informações sobre o nosso dia a dia, sobre bastidores, convidados, temas, é muito legal. Você que gosta, vale a pena passar por lá e pegar um pouquinho dessas informações, tá bom? Doutor Ângelo, acho que a primeira pergunta que cabe nesse momento, principalmente pensando nesse cenário da pandemia que assola, né, o nosso mundo, é a seguinte: os planos de saúde conseguiram responder bem ou eles ainda continuam naquele topo de reclamações ainda do consumidor? Nós temos duas situações distintas. A primeira é a dificuldade de pagar, é a atualização que eles fazem. Então, o telespectador ele tem que entender que precisa ler muito o contrato e ter certeza. Se o plano de saúde é coletivo, a atualização é o que eles querem. Agora, se o plano de saúde é individual ou familiar, a atualização é regulada pela ANS, que é um valor muito menor. Então, acontece que em 2, 3 anos vai ficando impossível de pagar. Chega a limites que a pessoa, o que ela ganha, não paga. E o grande problema, passou 30 dias, acabou. Cortou o plano, você perdeu tudo. Você não tem um investimento, não tem uma poupança, não tem nada. Simplesmente eles dão um adeus para você e não te abre outro para fazer. Então, se você não tomar cuidado com isso, é terrível. Agora, tem muito plano que nega tudo. Sim. Você quer uma internação, não tem, tem carência. Eles inventam uma série de circunstâncias que vai precisar de um advogado para poder pegar e exigir. Por exemplo, nós temos medicações caríssimas, vem dos Estados Unidos, câncer, sabe? Assim que vacinas que você não acredita, a pessoa fica boa. Mas custa 100, 200 mil reais. E o plano, na maioria das vezes, ele nega esse pagamento e a gente tem que entrar com uma ação para exigir o pagamento seja realizado. É sempre o lado mais fraco, né? Acaba sofrendo. O mais fraco é a pessoa. É uma tristeza, ele não devia ser. Sim. Doutor Ângelo, você começou falando sobre a questão dos preços, né? No momento, eu queria que o doutor comentasse um pouquinho mais sobre isso, porque a gente vive numa crise econômica que só cresce. Muita desistência de plano de saúde, muita gente abandonando. Mas o importante é o seguinte, a pessoa não tem de pedir para o plano para ir para uma condição inferior. Por exemplo, ele está com um quarto lá, de repente ele vai lá para uma enfermaria e está caro ainda. Ele tem de ver a atualização. Normalmente, o plano de saúde, ele tem um limite de atualização. É a possibilidade da pessoa, é o salário dela. Então, se começar a aumentar demais, ele vai entrar com uma ação pedindo a redução do valor pela tabela da ANS e informar que ele foi levado a erro quando ele aceitou um plano coletivo, quando na realidade era individual dele. E estamos ganhando de monte a situação. E tem outra coisa que ninguém sabe, a dobra. A dobra é um negócio terrível. Quando a pessoa chega nos 60 anos, ele está pagando lá R$1.000, passa para 2. Está para 2, vai passar para 4. Isso também não existe. Então, olha só, vamos imaginar que a pessoa está pagando hoje R$3.000 por mês e não tem para pagar. E ela está querendo passar lá para baixo, né, numa situação inferior, ou ele vai desistir. Se ele entrar com uma ação, ele vai pegar de volta os 5 anos que eles cobraram a mais. E ainda vão pegar a devolução da dobra. Então, às vezes, vai cair a mensalidade para R$1.500 e ele tem uns 50 mil para receber. Então, isso é importante. Ele tem de buscar. Não tem o dinheiro para entrar com a ação. Vai na Defensoria Pública. É tudo de graça e não vai pagar nada. Agora, você tem de reclamar. Se você ficar quieto,
Você vai perder tudo que você pagou. E o pior, às vezes tem pessoa que está com câncer, está com tratamento lá, e eles cortam. E você está numa situação terrível. A gente vai falar também daqui a pouquinho sobre essa questão dos medicamentos, desses tratamentos que são caros e que precisam ser utilizados. Mas antes eu queria que o doutor desse duas explicações para a gente. Primeiro, sobre essa questão do formato do plano. Individual, coletivo, familiar. Isso, quais são as diferenças dele? Tem alguma vantagem em fazer algum? Depende do caso? Como é que funciona isso? É que eles não querem fazer o individual nem o familiar, porque a atualização é pela ANS. Então, o índice de reajuste é sempre um reajuste possível. É mais ou menos relacionado com os aumentos dos salários, aquelas coisas todas. Mas quando o plano é coletivo, ele não tem essa regulagem. Ele é feito pela Qualicorp. E eles inventam cada atualização 20%, 25%, 30%, ainda faz a dobra, aí dobra. Então, vamos imaginar, você está pagando R$ 1.300, eles aumentam 1.300, 30%, 1.300 e dobra, 2.600. Como é que você vai pagar? Você não recebe para isso. Então, nessa circunstância, é que é o momento de entrar com a ação, o juiz vai dar uma liminar, vai reduzir o valor da prestação para aquele valor real, não o que eles estavam cobrando, vai mandar eles devolver o dinheiro todo que eles pegaram. Agora, se você entrar no plano coletivo, sabendo que é coletivo, aí o juiz vai falar para você, não, você leu lá, estava lá coletivo, aí não tem jeito. Entendi. E você vai pagar essas atualizações absurdas, a não ser que você prove que foi levado a erro, que você não enxergava, que te levaram no bico, mas são situações que cada caso é um caso. Sim, acabam sendo mais raras, né? Doutor, você comentou aí anteriormente sobre aquele famoso item da dobra, dobra, né? Eu queria que o doutor explicasse um pouquinho mais sobre isso, e se no caso do contrato prevê esse tipo de aumento, também dá para reverter? Prevê, mas é cláusula leonina, é cláusula que não existe. Então, na verdade, é assim, quando você chegar nos 30 anos, aumenta, depois chega nos 40, aumenta, chega nos 50, aumenta, chega nos 60, dobra. Aí você leva aquele susto lá, que você estava pagando R$3.000 por mês, a família inteira, e vai para 6. O que tem de fazer? Tem que entrar com uma ação dizendo que é ilegal, o juiz vai declarar que aquela cláusula é leonina e que ela é nula, de pleno direito, vai encerrar essa obrigação e vai devolver os 5 últimos anos que você pagou. Legal. Pagou 5 anos de dobra, tumba, pega aí, dá para pegar uns 50 mil. Olha que fantástico. Dá para pegar muito dinheiro mesmo, e aí você vai se assustar com quanto que você pagou, né? Quanto que aí pagou. Aí vai ser o susto. Exatamente. Mas é interessante essa fala do doutor Ângelo, porque te coloca não refém desse contrato. Mas se essas cláusulas são abusivas... Então você é um refém, viu? Porque mesmo pagando o valor, às vezes você tem que contratar um advogado, tem que pagar para exigir o teu direito. Isso não é certo. Então ela vai fazer uma internação. Aí, de repente, você tem uma carência. Só que em caso de emergência, por exemplo, quebrou o pé hoje, fez o contrato ontem. Você tem direito à internação, tratamento médico, tem tudo. Mas você chega lá e fala, carência, tem que esperar. Não tem que esperar nada. Tem de ler as cláusulas que dizem que, no caso de uma emergência, numa situação fora do controle, bateu o carro, foi atropelado, tudo de graça. Internação, medicação, tudo. Doutor Ângelo, essas questões envolvendo internação, medicação, necessidade que a pessoa tem de pedir alguma coisa para o plano, via de regra, todos esses assuntos precisam ser resolvidos na justiça? Não, nem ou todos. Eles têm uns caminhos... Mas tem umas pegadinhas. Tá, se eu ensinar, vai ser assim. Vamos imaginar, você está dentro do prazo, na carência, tudo direitinho, né? E de repente você está passando mal, você não sabe o que é. Você tem de entrar num hospital do grupo. Vamos imaginar que tem lá todos aqueles... tem todo aquele lá. Você vai lá no hospital que eles têm convênio, entra pelo pronto-socorro, você vai ser atendido por um médico especialista de lá. Você não vai pagar nada. Deu para entender? Isso é uma maravilha, porque o plano paga tudo. Agora, você chega lá no lugar e chama um médico especialista. Aí você vai ter de pagar, além de toda a despesa, tudo que eles pagarem, mais um médico. Então, normalmente, o que eles fazem? Fazem um jogo para você ter de pagar uma diferença. E não tem que pagar nada. Tem de entrar pelo pronto-socorro, ser atendido por um médico lá, eles vão passar para o especialista de você e você não vai gastar um centavo. Mas vai depender do teu interesse e da tua sagacidade, porque senão eles vão passar a perna no você e você vai ter de pagar o médico, às vezes é mais caro do que você está devendo. Essa questão deles quererem passar a perna no consumidor fica muito Mas visível. Fácil, é triste de ver. Sim. E eles pegam as pessoas que não... Às vezes pega todo o patrimônio da pessoa, a pessoa tem um dinheirão, tem uma poupança, paga tudo para eles. Sim. E uma coisa que vocês não podem esquecer, chegou lá no hospital, ninguém sabe. Liga uma pessoa, olha, vai precisar fazer um exame assim por telefone e fala para a senhora, tem que depositar R$3.000.
É golpe. Eu não sei como é que o hospital deixa a pessoa ficar sabendo que você está internado. Mas vou imaginar, tua mulher está lá, está para nascer um filho, fala que precisa fazer de noite, e você transfere 3 mil. Depois o hospital fala que não tem nada com isso e você perdeu o dinheiro. Isso acontece direto. Gente, já aconteceu comigo. Só que você é esperto. Mas tem gente que está lá desesperada, vê lá a esposa lá numa situação ruim. Você acha que você não vai dar 3 mil? Só que você está dando para bandido. É sempre um perigo e às vezes a falta de informação acaba colaborando com isso, né? Muitas vezes a pessoa nem sabe dos direitos que ela tem. Não sabe. E aí acaba sendo ludibriada aí nesses contratos aí de uma turma que é muito esperta, né, na verdade. Rápido. Doutor, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre a questão dos medicamentos. Você até falou, acho que na sua primeira resposta, né? Medicamentos caros que vêm de fora. Olha, só você pode não acreditar. Um dia desse eu tinha uma senhora que ela não conseguia assinar a procuração. Eu fui no hospital, ela estava deitada, quem sabe que tem câncer, naquela fase terminal assim, e ela era uma japonesa, era Nisei, e ela tinha vergonha, ela não queria assinar uma procuração para entrar com uma ação contra o seguro-saúde, porque ela ficava com medo que pudesse ter alguma represália, e não tem. Você pode entrar com a ação que você quiser, que não tem problema. E o médico falou, olha, se ela tomar essa medicação, ela sara. Eu não acreditei muito, eu não sou médico, mas achei estranho. Fui lá, pedi para a juíza uma liminar, ela deu em 4 horas, saiu a determinação, mandaram chamar o diretor clínico do hospital, mandaram chamar, olha, pode dar a medicação, eles começaram a ratear, a juíza falou que ia prender todo mundo, aplicaram essa medicação nela, custava 120 mil reais. Caramba. Vocês não vão acreditar, isso foi na sexta-feira, na segunda ela foi agradecer no escritório. E a obrigação dela era tomar essa medicação de 6 em 6 meses. Tem muita medicação nos Estados Unidos, na Alemanha, que sara, é gozado. Só que vocês não sabem o direito que você tem. E outra coisa, o seguro tem obrigação de pagar, não tem conversa. Está com problema? Exige, entra com a ação, faz alguma coisa, mas não fica quieto. Porque tem o direito, você pagou uma vida inteira para isso. Não, sem dúvida. Doutor Ângelo, você falou anteriormente, principalmente daquela questão da dobra, da possibilidade de você resgatar todos aqueles valores que foram pagos excessivamente. Na questão dos contratos normais, eu, por exemplo, posso questionar na justiça o valor que é cobrado no plano de saúde? Como eu falei para você, às vezes você não está sabendo, mas você está assistindo eu hoje aqui, né? Então eu falei 2 coisas para você, que você pode discutir a atualização deles, que se eles cobrarem a mais, e vocês podem discutir a dobra. Então vamos imaginar que você já está pagando isso há 4 anos. A gente vai entrar com uma ação, o advogado especializado que você vai achar, e ele vai exigir uma redução de valor igual àquela do contrato, não aquelas que eles exigiram leoninamente. E, ao mesmo tempo, tirar essa dobra e restituir esse valor. O perigo, gente, é que não pode deixar de passar 5 anos. Se passou, perdeu o direito. Então, você que teve um plano de saúde, pagou uma nota e perdeu, você pode entrar, se não deu os 5 anos, e pode exigir todos os valores que você pagou a mais nesse período. Olha que maravilha. Você não sabe, às vezes, mas você tem um tesouro lá perdendo. Com certeza. E a pessoa que não está conseguindo pagar o plano de saúde, a empresa pode negar o atendimento, doutor? Se passou 30 dias, normalmente é 90 dias, mas o certo é conversar. Olha, eu tenho visto muito pela Qualicorp, eles estão mais assim, eles liga, eles tiram a multa, eles melhoram a situação, eles tentam ajeitar, pode estudar também até uma desclassificação para um plano mais barato. Se você não quer entrar com uma ação, tem que discutir. O problema é perder. Outra coisa, tem muitos seguros-saúdes hoje que são infinitamente mais baratos e de boa qualidade, que trabalham direitinho. Então, começa a ver, não consigo pagar esse, vamos procurar um... Não é que é coisa pior, não. Tem coisa boa, não vou falar nome aqui, mas tem coisa de primeira linha que vocês podem pagar um valor, às vezes, 10% do valor que você está pagando. Sim, com certeza. Durante a pandemia, esses casos se agravaram? Muito. Por quê? Porque a gente tem de perceber que o nosso SUS, aquilo já era deficiente há muito tempo. Sim. Se você chegasse lá num SUS lá para um atendimento, você vai ver que eles não faziam. E elas não tinham condição de fazer. Eu vejo muita situação no SUS, assim, a pessoa está internada, agora por causa da pandemia, e a pessoa liga para mim, olha, meu pai está aqui, está passando mal, não está conseguindo respirar e está numa fila, e eles não me atendem, você entende? Sim. Então, nessa circunstância, não estou falando de produção, estou falando geral. Você tem que pegar, a primeira coisa que faz, vai no médico, aquele médico que está lá, e fala assim, me dá uma certidão, um atestado, dizendo que meu pai está na fila e ele precisa estar internado na UTI.
Com esse documento, você vai na delegacia do idoso e abre um boletim de ocorrência ou chama a polícia. Você vai ver que em 3 tempos eles vão pôr todo mundo para dentro. Não é só você, todos. Sim. Você está ajudando todo mundo. Porque não existe escolher a pessoa que vai morrer e a pessoa que não vai. É responsabilidade do Estado, é responsabilidade do governador, é responsabilidade da prefeitura, é responsabilidade do hospital. O que o hospital tem de fazer? Está com uma fila de gente aqui, tem de ligar, eles têm um centro de distribuição e vão levar essas pessoas para outros hospitais e vão ser internados. O que você não pode deixar é a pessoa morrer lá e depois sair na mídia que teve uma fila. Não existe essa fila. Se chamar a polícia, acaba isso na mesma hora. Muito bom, acho que é muita informação para quem nos assiste. Doutor Ângelo, quem está com dúvida, acha que está sendo lesado, que seus direitos estão sendo usurpados aí por conta do plano de saúde, ele deve procurar o quê? Um advogado especialista? Um advogado especializado, da mesma forma que você mostrou essa moça que entende lá da direito empresarial. O importante é o que entenda, que faça, que consiga. Agora, nada impede de procurar a Defensoria Pública. São advogados dos estados, os juízes são super maravilhosos. E você é só provar que não tem condição econômica, que eles ajudam você em tudo isso, inclusive a garantir seu direito. Isso é fundamental, você ter o seu direito garantido e poder, nesse caso, né, de grave necessidade, você poder utilizar esse serviço que você está pagando ali, pagando caro pra caramba com isso. Doutor Ângelo, uma situação bem prática aqui pra gente, a gente falou da internação agora há pouco, que o convênio não pode negar e tudo mais. O que a pessoa vai fazer? Chegou no hospital e falou, não pode internar. Maravilha, ele é demais, é fantástico esse menino aqui. Assim, não vou internar, não vou, chama a polícia, 190. O que vai acontecer? Vai aparecer 2 PM maravilhosos, uma mulher e um homem, um fortão, bonito assim, e eles vão falar assim, por que ele não vai ser internado? Aí eles começam a ligar para um, para outro, né? É falta de autorização do convênio. Por isso que eu falo para você procurar um hospital que seja da rede, porque ele não vai fazer esse tipo de coisa. E o outro hospital vai começar com história, porque ele quer a primeira autorização. Aí já viu a polícia lá, eles já ficam preocupados. Normalmente eles já internam. Se não internar, faz um boletim de ocorrência, vai ter de ir na Defensoria Pública ou no advogado particular, vai entrar com uma ação e na mesma hora vai ter o serviço, ou a prestação de serviço, ou o procedimento realizado. O que não pode é ficar quieto. Agora, se a pessoa está morrendo, aí o negócio é sério. Você não vai sair de lá, vai chamar a polícia, vai chamar o delegado e vai solucionar. Isso é caso de polícia. A obrigação do plano de saúde é internar e tratar, a não ser que a pessoa não tenha pago, que tenha sido rescindido o contrato, ou outras circunstâncias, como, por exemplo, trocar de pessoa. O doutor aqui está doente e vai outro no teu lugar lá. Sim. Aí é uma situação, eu já vi, a pessoa vai entrar na cirurgia, é outra pessoa. Caramba. Aí é uma situação, né? Eu nunca tinha escutado, eu já escutei assim, precisava operar um lado, operou o outro, mas de trocar o paciente eu nunca tinha escutado. Doutora Ângela, deixa eu colocar aqui uma pergunta que chegou lá de Petrolina, uma cidade maravilhosa lá de Pernambuco. E quem mandou a mensagem foi o Messias. Ele falou o seguinte, a empresa paga meu plano de saúde já tem 21 anos e desconta direto na folha de pagamento. E ele pergunta, se ele for desligado, ele pode continuar pagando o mesmo? Vai pagando o mesmo valor, só que aí você vai pagar a despesa real do plano. Mas você vai ter um plano de carência, normalmente em 21 anos, deve ter uns 2 anos que você vai poder pagar o mesmo valor. E depois, se você quiser continuar, vai ter um valor bem inferior ao real. É muito legal. E a tua empresa vai fazer isso direitinho. É só ir lá no departamento pessoal que eles ajudam você a fazer. O que não pode é você deixar de pagar. Sim, deixar de pagar e perder esse benefício. Agora, outra coisa também, está muito caro, procura um mais em conta, aí acha, tem uns maravilhosos. E outras coisas, na cidade tua, deve ter um hospital. Procura um plano de saúde do hospital em si. Eles vão fazer tudo para você igual. E é lá do lado da tua casa e muito mais barato, às vezes 1/10 do valor que eles exigem nesses planos globais. Doutor Ângelo, outra questão que eu pensei aqui agora é relacionada ao reembolso. Muitos planos trabalham com reembolso. Muito. Mas o que eu já vi são planos que colocam uma burocracia sem fim. Nossa, você tem que dar o número do sapato do médico, tudo. A roupa, porque senão eles não liberam. Como é que isso funciona? Aí, gente, desculpa cortar, mas a pegadinha é o seguinte. É ir naqueles médicos que estão lá
no determinado. Então, você pega o livro lá e vê lá, bom, preciso de um médico, digamos, de óculos, de olhos, tem que fazer uma cirurgia no olho, por hipótese. Você vai lá naquele médico lá, ou no hospital, e eles vão tratar tudo pelo próprio hospital. A única diferença é que se você vai fazer uma operação na vista, vai ter que colocar lente, aí o seguro-saúde paga um valor, você tem que pagar a diferença. Olha, eu quero a lente para visão fora, maior, de perto. Então, tem umas diferenças que o plano não paga. Mas se você vai lá no lugar que está definido, você não paga nada. Não, eu quero a lente normal para os olhos. Pronto, acabou, você não vai pagar um centavo a mais. Agora, você começar a inventar, olha, eu quero a laser, eu quero não sei o quê. Aí, você vai ter que pagar essa diferença. Mas, de verdade, gente, o plano de saúde é para não gastar um centavo. Eu falo para você, entra para o hospital pelo pronto-socorro, vai nos médicos dele, aí não tem problema. Agora, vamos lá, não tem um médico especializado e eu fui lá e gastei numa consulta R$500. Você vai pedir o reembolso dessa consulta, eles vão pagar lá uma miséria, lá, acho que R$50, R$100, R$150, e você pode discutir judicialmente uma situação dessa. A mesma coisa com medicação. Tem medicação, gente, que tem que tomar no hospital. Essas que eu falei, dessas vacinas do câncer, aquelas coisas todas, tem lá. Se você quer passar em casa, que você está com medo da Covid, você pode tomar a quimioterapia em casa. Mas aí eles não querem pagar. Aí você vai ter que entrar com uma ação, vai ter que pagar e pedir de volta, e o valor integral. E é rapidinho, e eles pagam mesmo, não tem conversa. Ainda paga as despesas de advogado e paga as custas de processo que você teve. Muito bom, nada como muita informação, né, para a gente aprender. Doutor Ângelo, infelizmente o nosso tempo está acabando, mas eu quero encerrar com mais uma perguntinha. Vou pedir para o doutor ser rápido na resposta. Um telespectador não identificado, ele falou o seguinte: fiz um convênio porque estava com fortes dores. Foi ao pronto-socorro e não conseguiu fazer o exame de tomografia porque estava na carência. Eles podem negar o exame? Aí ele coloca só uma observação: o hospital que ele foi não era da rede do convênio. Não pode negar o exame porque é uma emergência, uma dor que não se sabe de onde que veio, tá certo? E não está, no plano não existe que caso de emergência é automático. O que eu aconselho você é ir alguém da rede e fazer o mesmo pedido de internação, o mesmo pedido lá. E se não, vai procurar um advogado e entrar com uma ação contra eles, que eles são obrigados a atender você dignamente e você ficar bom. Nós vamos precisar encerrar esse bate-papo agora com o doutor Ângelo, mas na sequência, depois do intervalo, tem mais, tá bom? E eu fico te esperando. O intervalo é rápido, o nosso programa vai, mas daqui a pouquinho nós já estaremos de volta. Muito bom, já estamos de volta com o nosso programa, sempre uma alegria poder estar aqui com você, para a gente bater papo, trocar ideias e aprender. Nesse bloco, a gente vai falar sobre direito de família, que é um assunto que sempre é conversado, mas que, por conta dos últimos acontecimentos, voltou ao noticiário. Recebendo aqui no nosso estúdio o doutor Ângelo Carbone, advogado. Doutor Ângelo, de novo, obrigado pela sua participação. É um prazer, sempre adoro bom aqui conversar contigo. Muito bom. Show de bola. Olha só, eu quero começar, doutor Ângelo, inclusive colocando já essa questão desse episódio trágico, né, que a gente tem acompanhado aí, de uma mãe que infelizmente não denunciou, né, o companheiro que era o agressor do filho dela. Como é que funciona isso juridicamente falando? A mãe é obrigada a prestar assistência? O pai do menino pode processar? Mas o pai do menino também responde. É gozado, gente. É uma situação que eu já vi na minha vida, nesses 40 anos de direito, 4 ou 5. Eu já fiz diversos júris nessas circunstâncias. O que acontece é o seguinte, olha, esse casal, a impressão que dá é que a mãe foi omissa. A mãe sabia que o menino estava sendo agredido pelo pai. O pai, ele já tinha histórico, ele já tinha agredido outras crianças. E a impressão que dá é que ele pegava justamente mulheres com filhos para poder descontar neles essa situação. Agora, a responsabilidade não é só da mãe dele, mas é também do pai do menino que não levou a conhecimento das autoridades. O que tem de se fazer de verdade, gente, quando acontece um fato desse? Eu sou vizinho, eu estou vendo a criança chorar, eu estou vendo lá os safanões que dão nela, eu estou vendo... Tem que chamar a polícia, não adianta, é 190. Chega lá os policiais, são maravilhosos, eles já catam lá, leva a criança, leva para o conselho tutelar, ao mesmo tempo já separa a criança dos pais e põe eles presos, porque não pode bater em criança. Essa criança, ela já tinha sido agredida.
Então todo mundo pergunta para mim, Carbone, o homem é um sujeito importante, ele já foi 5 vezes vereador, a primeira coisa que ele tratou foi ligar para o governador, ele tem influência, o pai dele é um coronel de verdade, aqueles que manda mesmo, já tiveram envolvido em um monte de problemas, inclusive de corrupção. Eles vão sair? Gente, não vão sair, graças à opinião pública, graças a ela. Por quê? Eles estão presos. E essa prisão aqui é uma prisão de até 30 dias, é uma prisão provisória. Eles estavam atrapalhando nas investigações. Eles esconderam lá o celular, esconderam as informações que estavam no celular, tanto que teve de fazer um levantamento, sabe? Veio de Israel um equipamento lá para poder levantar tudo que eles apagaram. Então, eles fizeram uma fraude, sabe? Uma fraude para ficar meio assim enrolado. E eles estão presos nesses 30 dias. Mas nesses 30 dias, o promotor de justiça vai denunciar os dois por homicídio triplamente qualificado. Primeiro fato, o motivo é fútil, matar a criança. E você fala, mãe, é igual, ela estava lá, ela deixou matar. A omissão dela, praticamente a pena é igualzinha dela com ele. Segundo, a criança não tem condição de se defender, ela é uma criança. Majora a pena também, porque a criança é a mãe e o padrasto. Então a pena é lá em cima. Então a pena desses dois aqui é mais ou menos uns 33 a 38 anos. Então o que vai acontecer? Eles vão ser denunciados e o juiz já prevê a preventiva, determina a prisão preventiva. Aí ouve eles, no final, primeiro as testemunhas da acusação e defesa, e depois o juiz vai pronunciar. Então, houve a denúncia e depois vem a pronúncia. E pronunciando, já manda eles para a júri. E, agora, tente entender, eles vão ficar presos? Sim. Depois de condenado, eles vão para um presídio de segurança máxima e vão cumprir a pena lá. Não tem como escapar. Agora, tem duas situações que ninguém pensaram aqui. Tem a moça que tomava conta lá, acho que é Babá, ela mentiu. Ela falou informação falsa, tanto que estava levando a erro. Ela vai ser processada por isso também, tá? E ela pode responder, pode pegar de 2 a 8 anos de cadeia. Mas vamos pensar, e o pai? O pai é aquele que estava reclamando agora. Mas o filho já tinha reclamado para ele já tinha visto o filho machucado e ele não fez nada. O que ele devia ter feito? Ele devia ter comunicado à polícia, devia ter comunicado ao conselho tutelar, devia ter pedido a transferência do filho para ele. Isso daí ia ser imediato e a criança estava viva. Ele também tem de responder por abandono de incapaz. E a pena pode ser de 8 a 10 anos de cadeia. Então eu vejo aqui uma espécie de complô. O prejuízo foi da criança. O que me deixa triste é que, como ele é um caso importante, é um caso da mídia, todo mundo viu. Mas se fosse uma pessoa qualquer, um moreninho que estivesse lá, um favelado, sabe o que ia acontecer? Ia sair um atestado de óbito, ninguém ia fazer nada e encerrar essa situação. Nós temos de lembrar também que, além dessa pena que ele vai pegar de 33 a 39 anos, ele vai responder também por fraude processual, os dois. Vão pegar mais 8 meses de reclusão. Então vocês têm de pensar o seguinte, olha, ou trata direito as crianças, ou vocês vão acabar na cadeia, seus pais. Porque, na verdade, a responsabilidade é tua. Ele nasceu graças a vocês dois. E vocês têm de cuidar deles durante a infância, a juventude, e para eles terem uma vida digna, não como essa criança que morreu e outras que a gente ouve falar por aí. Sim, esse caso é o mais recente, né? Mas eu tenho tanto, eu já vi isso daqui em Minas Gerais, já vi. Exatamente. Infelizmente é frequente. Antes da gente continuar nessa questão, doutor, da denúncia, das informações, que eu também fiquei com uma dúvida, eu quero só reforçar um detalhe, até para quem nos assiste, eu acho que é interessante. Depois da separação, novos relacionamentos não estão proibidos. Isso. Entretanto, contudo, porém, é necessário um certo cuidado nessa escolha do novo companheiro, principalmente por conta do filho, né? Mas o grande problema aqui, normalmente, a mãe sempre fica com a guarda. É difícil ela não ficar. Tá. Praticamente é impossível. Basta dizer que até uma prostituta, se ela separa o serviço dela com a criança e trata bem da criança, ninguém tira dela. Então, é assim, como ela gestou a criança, desde o nascimento lá até hoje, quer dizer, é sempre dela. Mas tem situações que a mãe não tem condições de cuidar. Então, o pai, mesmo separado, ele está olhando. Eu já vi caso de criança que é mexida, vai lá na verdade, o marido, o novo companheiro da mulher, o ficante, ele não está interessado na mulher.
está interessada na menina de 12 anos lá, está interessada na filha lá, sabe, vulnerável. Sim. E vai lá e estupra ela. Então o pai, quando vê uma situação dessa, ele tem que comunicar a polícia na mesma hora, tem que prender. E a mãe é conivente, ela finge que não vê. É igual essa mulher, ela preferia ficar lá passeando, fazendo compras, sim, com o cartão de crédito sem limite do marido e deixar o filho ficar apanhando lá até morrer. Então é muito séria essa situação. Outro caso que a gente vê muito é lá, tem um vizinho, tá vendo, que a mulher fuma maconha, cheira crack e a criança sofrendo lá, tem de chamar o conselho tutelar. O conselho tutelar vai tirar a criança de lá, vai levar, vai fazer uma adoção e colocar com um jeito decente, porque é muito bem feito, viu? Um dia a gente vai falar só aqui, só de passar uma criança maravilhosa para uma família que quer, que é fantástico. Mas o importante, gente, reclama. Se você tem medo, olha, eu não quero, eu sou anônimo, eu sou aqui vizinho, eu tenho medo dele, mas está acontecendo isso assim, assim, assim. Você vai ver como muda toda essa situação. Sim. A gente está falando aqui das agressões, doutor Ângelo, mas eu queria comentar se essa denúncia pode ser feita naquela questão de abandono da criança. Ou fica muito tempo na rua, ou fica muito tempo sozinha dentro de casa. Esses também são indícios. É a mesma coisa. Quando vocês, olha, vamos falar, é triste de falar. Vê um cachorro abandonado, fica lá na sacada da casa, todo mundo liga lá, vai a polícia, vai todo mundo. É a mesma coisa com criança, só que é muito mais grave. Tem criança que o pai e a mãe vai trabalhar, larga ele lá na cozinha, lá, e a pessoa fica lá até pegar fogo, morrer, queimado, ou uma situação como essa. Abandono de incapaz é crime. E a mãe que faz isso, que vai para a farra e volta, se comunicar, ela vai perder a criança e vai ter quem adote com o maior carinho. Agora, vocês têm que ficar de olho, não pode deixar uma criança sofrer. Um dia desse a gente viu uma criança colocada dentro de um tonel, você lembra lá? Sim, tadinha da criança. O pai foi preso, a mãe foi presa, a irmã de criação também foi presa, e eu espero que nunca mais eles estejam soltos. Na verdade, gente, uma criança é vulnerável, ela não sabe dizer não. E a tristeza é macular uma pessoa dessa, é muito triste. Sim, é mais um desses casos horríveis, né, que a gente tem acesso aí, que infelizmente acontece. Doutor Ângelo, saindo um pouquinho dessa questão aí desses problemas, né, que a gente está falando, mas abordando outros assuntos relacionados ao direito de família, eu quero falar um pouquinho sobre pensão. Claro. E muitas dúvidas chegam sobre o assunto, e muitas delas falando com relação a aumento salarial. Então, o pai recebeu um aumento, essa pensão precisa ser reajustada automaticamente? O correto da mãe é definir 33% dos alimentos para o filho. Então, automaticamente vai um ofício lá para a empresa, toda vez que ele recebe um aumento, ele já automaticamente eles descontam. E não pode esquecer também que você quer também 33% sobre as férias e sobre o 13º. Tem muita mãe que esquece de fazer um acordo daqui e tem esse tipo de problema. Mas vamos mais além. De repente a mãe percebe que não é só aquele salário que ele ganha de R$2.000 por mês lá, que é os R$600 que paga. Ele está fazendo bico em outro lugar, está ganhando dinheiro, já tem um carro. É possibilidade e necessidade. A criança, como ela vai crescendo e vai tendo mais despesa, é evidente que você precisa de mais recursos para isso. Então você vai exigir do pai um aumento. Olha, excelência, ele trabalha aqui, mas ele faz bico por fora. Ele tem um carro, tem isso, tem isso. O que o juiz vai fazer? Vai estabelecer um valor real para o pai pagar, para a criança tenha uma vida plena, ela possa ter todas as condições, até do pai. Eu vejo muito pai médico, muito pai dentista, muito pai advogado, que não quer dar a possibilidade para os filhos dele só porque ele está separado. Aí a justiça faz e com fibra. Sim, faz aquilo que é direito. Exatamente. Doutor Ângelo, não que a mãe ela não queira receber esses valores, eu acho que esses casos são raros. Não é. Não é. Tem não muito, sabe. Nossa Senhora. Muita mãe que não quer receber o benefício. Ela fala assim, não preciso, eu tenho condições. Gente, você não pode falar pela criança. Você é simplesmente uma mera responsável pela criança. Se o pai tem condição de pagar alimentos, entra com a ação e fala para o juiz, olha, excelência, todo o dinheiro que for depositado aqui a título de alimentos, eu não quero. Eu quero que fique numa conta para ele, que quando ele ficar maior de idade, ele pode fazer um curso de especialização, ele pode comprar um carro, ele pode comprar uma casa. Então, a mãe que abandona esse direito simplesmente por orgulho, ela está de verdade abandonando o incapaz e ela pode responder por isso. Ela tem o dever de cobrar. E o pai, se não pagar, adora pôr na cadeia.
Inclusive, falam que é a única coisa que dá cadeia no Brasil atualmente. Não, e dá, né? E dá mesmo, é né? lindo. Nossa, nem brinca com isso. Bom, o doutor falou que as mães abrem mão, mas eu já vi vários casos do ex-companheiro se negar a pagar. Fala que não tem, delícia, avisa delícia, que não tem. O que a mãe deve fazer nesses casos? A primeira coisa que tem que fazer é entrar com uma ação de alimentos. Ela tem que pegar a certidão de nascimento, lá deve estar o nome do pai, né? Se não tiver o nome do pai, aí é investigação de paternidade. Aí entra com a ação de alimentos, fala que o pai tem condição, informa onde ele está trabalhando, o juiz já manda um ofício direto lá para o lugar que ele trabalha, já toma dele 30% do valor que tem e ela recebe em conta. Vai ajudar muito a trabalhar. E aí ela vai fazer o seguinte, vai tentar provar que ele tem outros empregos para poder cobrar dele também um valor maior, porque ele tem a obrigação de pagar os alimentos plenos para a criança dos 0 aos 18 anos. Muito bacana. Ó, tome nota aí dos contatos do Dr. Ângelo Carbone, que eu vou deixar para você, que são os canais oficiais para você tirar as suas dúvidas, que eu tenho certeza que ficaram aí. Tem muito assunto para a gente falar, não dá para perguntar tudo aqui. Mas você pode entrar em contato pelo e-mail carboneadvogados@uol.com.br, carboneadvogado@uol.com.br ou pelo telefone, código 11 3241 3505. Doutor Ângelo, obrigado pelo carinho. Prazer, muito obrigado. Muito bacana recebê-lo aqui e passar todas essas informações para você. Espero que você tenha aproveitado esse nosso bate-papo. Vamos fazer agora um giro de notícias.